E aí pessoas, bom, vamos falar um pouco hoje sobre a plataforma X99, socket LGA 2011-3. Tem muita pessoa pegando esse kit aí da China para fazer um PC gamer, né? E é uma coisa bem interessante porque tem uma vantagem nessa plataforma, nesse socket LGA 2011-3, especificamente dos processadores versão 3, que é o famoso Unlock no Turbo Boost. Tem até um vídeo aqui, vou deixar no card, ensinando a fazer o Unlock no Turbo Boost, né? E é uma coisa interessante, porque quando você compra esses processadores Xeon dessas plataformas, eles têm o Turbo Boost, mas esse Turbo geralmente é só no núcleo. E o que você faz com o Unlock é que todos os núcleos tenham esse boost. Então, por exemplo, um processador que vai com um núcleo ali até 3.3, os outros ficam em 3.2, 3.1, 3, né? Já com o Unlock, todos ficariam 3.3. Essa é a grande vantagem, dá um bom ganho em games, em tarefas pesadas, render, qualquer coisa que você fizer vai dar um bom ganho. Agora, a questão é, quando você compra um kit desse, também você vai comprar uma placa-mãe. E a placa-mãe vai ser aquela placa-mãe chinesa. E essas placas-mães chinesas têm diversas qualidades e a maioria das placas de baixo custo, elas têm um VRM bem mais fraquinho do que o normal, né? E foi isso que aconteceu comigo essa semana. Eu peguei um Xeon E5 2678 versão 3, ele tem um TDP de 120 watts, 12 núcleos, 24 threads, e eu testei nessa placa-mãe aqui, ó, uma Hananzi 8M. Essa aqui é uma placa-mãe mediana, tá? Mas ela já é razoavelmente boa em relação às outras que você tem. Então, quando eu coloquei esse processador aqui e o unlock já está feito, o que aconteceu? Estava dando thermal throttling na minha placa-mãe, ou seja, o VRM estava esquentando demais, a placa-mãe percebeu que estava acontecendo algo estranho, ela estava baixando as tensões para que nada queimasse, tá? E aí é meio que um aviso também que você deve tomar cuidado, você deve desligar, porque senão você pode acabar queimando algum componente. Então aqui já está uma primeira dica, quando você vai comprar uma placa-mãe dessas, tente comprar de uma marca boa, uma placa-mãe um pouco mais cara, porque mesmo que dê algum probleminha assim, pode ser que a placa-mãe tenha alguma proteção que vai evitar que o seu componente queime, tá? Então já é um ponto positivo porque ela deu thermal throttling. Às vezes não dá isso, tá? Às vezes não acontece e simplesmente vai desligar e aí nunca mais vai ligar novamente porque algum componente queimou. Então já é um ponto positivo que deu esse thermal throttling, e aí eu percebi isso e eu parei de fazer meus testes e eu parei de usar ela porque ela dá com unlock no Turbo Boost, então eu usei uma outra minha que não tinha. Então esse é um aviso principal para vocês. Quando você tem um processador ali de muitos núcleos, muitos threads, e você ainda vai querer fazer um unlock, você precisa ter uma placa-mãe preparada para isso. Geralmente as placas-mães mais caras é que vão ser preparadas para isso. Você tem, por exemplo, a F8, Honanzi também, você tem a Honanzi TF e você tem a Jinxia D8. Essas três placas-mães são bem semelhantes, são duas marcas diferentes, mas elas aguentam, por exemplo, o 2678 versão 3 com unlock, tá? Outras, como essa aqui, podem não aguentar. Mas aí tem um pulo do gato. Tem como você contornar um pouco isso. Não vai conseguir em todas as placas, mas você consegue, tá? Então, o que acontece? Não sei se vocês ainda já sabem sobre como que é o procedimento de unlock, se vocês já viram algum vídeo, se vocês ainda vão ver como é que faz. Mas quando você faz o procedimento de unlock, você também tem uma opção lá de fazer o undervolt. Até falei isso no meu vídeo, né? Tem como você fazer o undervolt. No caso, eu não fiz na minha, porque eu estava usando um 2620 versão 3. Aí eu tenho 6 núcleos, 12 threads, o TDP dele é bem mais baixo. Então deu certo sem fazer um undervolt nessa BIOS, tá? Aí o que eu fiz? Até foi um inscrito, né? Ele sempre tá aqui, também tem um canal, depois veja o canal dele, Daniel GT, ele tinha me dado uma ideia que a placa-mãe dele veio com um undervolt e ele acabou retirando para funcionar direito. E no meu caso foi o contrário, tá? Eu fiz o undervolt através da BIOS dessa placa-mãe e aí deu certo. E quando foi o undervolt? Foi de menos 70 mV, tá? E aonde que eu vi isso, mais ou menos? Aí também tá outra coisa. Eu já sei fazer o unlock, até ensinei aqui, mas eu queria um método mais simples, mais prático, até para ensinar para vocês. Afinal, é uma coisa meio que nova na internet, aí já estão adaptando para deixar mais fácil. Então eu lembrei do MiConst, ele faz vídeo X99, só que ele não é daqui do Brasil, tá? Ele é um gringo, mas ele faz muitos vídeos da X99, placa-mãe, processador. Fui ver os últimos vídeos dele
e ele lançou um programinha, uma aplicação em que facilita mais esse procedimento de Turbo Boost Unlock. Então tem todos os modelos mais comuns de placas no programa dele, já tem umas BIOS ali que dão certo, tá? Então o que eu fiz foi pegar o programa deles, vou mostrar para vocês aí umas imagens, né? Um programa bem simples, está traduzido para português já, então é bem legal. Deixar o link também do canal dele na descrição para quem não conhece. Eu fui lá, peguei a imagenzinha da minha 8M e vi também as opções de BIOS. Então tinha opções de BIOS que eu posso usar também com essa 8M, que eram BIOS diferentes. Pode usar também uma BIOS da F8, que é uma placa-mãe mais top. E nesse mesmo vídeo também ele mencionou que usa o 2678 versão 3 na F8 dele com um undervolt de menos 70 mV. Então foi um vídeo que serviu para duas coisas. Já tive uma dica do que fazer com esse processador e também de um jeito mais prático de fazer um unlock no Turbo Boost, tá? Então vou deixar tudo para vocês na descrição aí. E é o seguinte, eu só mesmo peguei lá o programa dele, eu vi a imagenzinha na minha placa, eu coloquei a opção lá da F8, eu fiz o backup da BIOS atual, depois só cliquei também lá para fazer a atualização. É bem simples o jeito que ele colocou, é bem legal, então acho que o jeito mais prático hoje de fazer um unlock é através desse programa dele, vai ajudar muitas pessoas, pelo menos assim, quem de placa-mãe mais fácil. Algumas placas ainda são um pouco difíceis, então você tem que fazer alguma coisinha ou outra, mas placas-mães mais fáceis como essa aqui da Ronan Z é simplesinho de fazer a atualização de BIOS e mudar a BIOS. Então foi isso que eu consegui fazer. Eu fiz um undervolt no meu processador para que assim parasse o thermal throttling, e aí parou. Eu agora consigo utilizar o 2678 versão 3 nessa placa-mãe aqui, na Ronan Z 8M, sem maiores problemas, tá? Eu também vou mostrar para vocês em vídeo um testezinho, tá? Com o termômetro. É claro que é um termômetro bem simples, então você não vai ter muitos detalhes assim, não é tão confiável assim, mas é só para vocês terem a noção de como está mais baixo agora o VRM, aí evita esse thermal throttling, e aí é uma ideia para vocês também, tá? Quando vocês forem fazer o unlock na sua placa, se você quiser, mesmo que você use um 2620 versão 3, também tente fazer isso, né? Um undervolt, não precisa ser de 70, mas sei lá, um de 40, de 20, eu acho que vai dar uma ajuda também, vai ajudar seus componentes a não fritarem muito, e aí você vai ter uma longevidade maior na sua placa, então tome muito cuidado. Um inscrito ontem mandou mensagem para mim que ele pegou uma Jinxia D4, que é uma placa mais simples, até trouxe também aqui no canal, e ele estava com problema no 2620 versão 3, que estava meio travando, tá? E aí ele falou que colocou um fanzinho e melhorou, então realmente estava com problema de aquecimento no VRM. Então também é uma dica para você que está com 2620 versão 3 e está apresentando travadas, que você não sabe de onde está vindo. Então pode ser também um thermal throttling da sua placa-mãe. Então recomendo muito que você faça o undervolt independente do processador, para que assim você não tenha problemas agora ou no futuro, tá certo? Então vamos aí ficar com as filmagens dos meus testes, né? Só para vocês verem um pouquinho. Fazendo o teste aqui, já estou aqui na metade do Blender e no teste aqui de estabilidade não está dando nenhum throttling aqui, caso alguém se interesse, né? Vamos ver aqui com um termômetro. Ó, 53, cadê? 53 nessa região. Deixa eu ver se encontra aqui um ponto mais quente. Tentar encontrar o ponto mais quente. Por enquanto, ponto mais quente 64. Embora não é focar direito, 64. Ali no centro ali, ó, 69 mais ou menos. Bem naquele centro ali é 69. Eu tenho também aqui uma ventoinha, isso aqui é interessante que você coloque, tá? Você testa na sua casa se é melhor jogando ar frio ou tirando o ar quente, mas eu acho que é melhor tirando o ar quente, que vai vir ali do VRM. Então, recomendo que você use, viu? Ainda mais para essas configurações aqui que tem o VRM na parte de cima, eu acho interessante. Tá ali na metade já do teste, na metade não, no finalzinho. Virei aqui, tá um pouco ruim para ver, né? Tá cheio de capa, mas só para ver aqui mesmo a parte de trás, só para ver como é que tá. Tá quase terminando o teste e tá em 64 graus aí no máximo no núcleo, deixa eu ver, núcleo 6, na verdade é o 7. Deixa eu ver aqui na parte de trás como é que tá. Não tem como eu ver tudo, sabe? Mas eu tô tentando aqui. Ó, 69 também, bem aqui onde é o centro também.
foi o que eu tô conseguindo aqui, 69. Deixa eu ver se foca. Aí, tá focando. Sabia que tava focando não. Esse aí, gente, foi o que eu consegui aqui, tá? 70. Vamos arredondar para 70, 75 aí no VRM. Porque, né, como que não é muito preciso, então um 70 no VRM e vamos ver ali 64 na temperatura do processador. Então também tem que ter um cooler bom, tá? Não é qualquer cooler não. E aí, pessoas, tá terminando o teste aqui, só para passar para vocês as informações gerais, tá? Eu tenho o Blender, ficou em 9 minutos e 23 segundos, quase um minuto abaixo da versão sem um lockup, da versão travada, tá? Então façam em casa, me falem o resultado que vocês conseguiram. Esse aqui foi o da Classroom. Blender é gratuito, então vocês podem me informar isso, tá? A temperatura no Core 6 foi a maior, ficando em 65 graus, uma temperatura bem elevada, tá? Só que não tá no máximo ali, tá ok, mas tá elevado. Esse cooler que eu tô usando aqui é um Snowman, então ele é um bom cooler, então tenham em mente que qualquer cooler ali muito barato vai ter problema com essas configurações. Tenha em mente também de ter uma placa-mãe que tenha um VRM melhor, tá? Uma placa-mãe mais cara, se você for fazer esse unlock, porque pode dar problema também. Tente fazer esse undervolt, que pode te ajudar, tá? Tente fazer 20, 40, menos 20 ou menos 40, você pode ir testando. Lembre-se também de ter uma fonte que vai sustentar, tá? Porque realmente vai consumir bastante. Esse tipo de processador aqui, no caso, também tem que ter uma ventoinha na parte de cima, é interessante, tá? Pelo menos tirando o ar quente, porque senão pode dar problema. Então são várias considerações que você tem que fazer antes de ter um processador desses aqui, tá? É um processador muito bom, ele vai ser muito bom para várias tarefas. Tem gente que usa em Virtual Machine aí logo essa configuração aqui, porque vai ser muito bom, mas tem que saber onde você está se metendo, tá? Se você está pegando para jogo, talvez não seja a melhor opção. Tá chegando para mim aí um 2640 versão 3, tem aquele 2650 versão 3, tem um 2620 versão 3. Então esses podem ser uma opção melhor do que esse, não porque eles são melhores, mas porque eles não colocam tanto assim sua placa em risco, assim como um processador desse aqui, que ele já tem um TDP alto, e com essa quantidade de núcleos, quanto maior a quantidade de núcleos, mais difícil fica para sustentar, tá? Para a placa-mãe. É como se você estivesse colocando ali um Ryzen 7 2700X num A320, tá? Então não é legal fazer isso. Tomem cuidado com essa situação também, porque pode te prejudicar. E é isso, pessoas. Eu vou ficando por aqui. Cenário um pouco diferente, né? Mas é um vídeo rapidão só para mostrar para vocês, mas eu acho que não fica tão rápido assim, né? Se você gostou, deixa o like, depois comentem as coisas que você achou, eu posso fazer outros testes. E é isso aí mesmo, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!